Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia, mas vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, com céu claro, sol brilhando, tempo seco. A temperatura agora é de 28 graus, a máxima prevista é 30, a umidade relativa do ar neste momento girando em torno de 47% e baixando assim rapidamente, né? Ontem nós tivemos um tempo muito seco aqui na nossa região, anteontem também, hoje vai ser do mesmo jeito. Tempo muito seco, chegando aí a umidade relativa do ar entre 20% e 25%, o que é muito seco, viu? Muito seco. Cuidado com o trabalho no sol, cuidado você ficar sem hidratação, beba muita água, viu? Quando eu ia falar líquido, você pode confundir, mas é água, tá? Tome muita água. Presidente Olegário e Lagoa Formosa também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, faz o seu comentário. E você que participa de hoje até sexta-feira, na sexta-feira tem sorteio de brindes. Uma caixa com produtos da Semil e uma cesta com produtos da Pamonharia Cristo Rei, a melhor pamonha de Patos de Minas. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira com a dona Yandra. Na tela, pode rodar. Homem é preso suspeito de tentar matar mulher com golpes de madeira no bairro Jardim Esperança. Após 3 dias de buscas intensas, corpo de morador de Lagoa Formosa é encontrado. Motociclista de 64 anos morre após cair em mata-burro. Perseguição termina com PM ferido e suspeito de direção perigosa preso. E futebol. Vila Nova vence nos pênaltis, conquista o módulo 2 e está de volta à elite mineira. Uberlândia vence o CSA e garante acesso à Série C após 23 anos. E sócios da URT contestam o fechamento da Vila Olímpica e cobram explicações. Muito bem, o esporte hoje é destaque aqui no nosso programa para o bem e também para o mal, né? Para a discussão e também para a aprovação. E a Yandra chega primeiro com os destaques da nossa região. Homenageando Uberlândia hoje, viu, né? Homenageando Uberlândia. Esqueci de vir de azul e branco, mas vim homenageando Uberlândia. Você devia ter vindo de azul e branco. Para homenagear o Cruzeiro, que merece todas as homenagens. Ganhou do Corinthians, ganhou jogando bem. Pedro deve ter ficado um arara. Uma arara, porque eu não deixei ele ver o jogo na sala. Foi? Aí, ó, tá vendo? Ainda tem castigo. Pedro, eu vou te falar uma coisa. Essa vida não é difícil. Fácil, não. Vida de corintiano não é fácil. É fácil, não. Mas o Cruzeiro jogou bem. Tem que bater palma pro Cruzeiro. Ganhou, convencendo, então tá tudo certo. Estamos conversados, esperamos para a próxima. É verdade. Certo? Mas o futebol hoje, né, com destaque aí para subida do Uberlândia, com destaque para o título do Vila Nova, que tinha tudo para perder o jogo, né, que tinha tudo, o Democrata tinha tudo para ser o campeão, mas isso também pouco interessa, porque os dois já subiram para a primeira divisão, isso é o que interessa. Título de terceira divisão só serve para você colocar no quadro ou colocar o troféu lá na parede, não chama muita atenção. Mas, enfim, e tem também essa discussão aí que nós vamos falar a respeito hoje no nosso programa, que é o que está acontecendo lá com a Vila Olímpica da URT. Vai dar uma pendenga boa, hein? Pode ter certeza absoluta que vai ser um caso que deve ser judicializado. E a gente vai acompanhar todo o desenrolar disso aí aqui no nosso programa. Hoje nós vamos saber do princípio do caso, né? Mas já estamos aí abertos para discutir tanto com os sócios lá da Vila Olímpica, quanto com o pessoal da diretoria da URT. Está aberto o espaço aqui, porque o que nós queremos é esclarecer para o torcedor.
Mas nós vamos conferir também a região. Muita coisa aí na nossa... Esse acidente também aí que teve aí de moto aí é um destaque interessante. Quero falar sobre esse acidente. Tem, inclusive, uma lei aprovada pela Câmara Municipal que dita o formato de fazer o mata-burro aqui no nosso município, que eu acho que é um formato burro, mas é para matar burro, não é? Então, vamos ver, e a gente vai discutir isso hoje aqui no nosso programa. Eu quero falar com detalhes a respeito disso. Mas a região também tem muita informação aí com você, dona Enda. É verdade, Gui. A gente começa mostrando que um homem de 40 anos foi preso após esfaquear um adolescente de 14 anos. Isso aconteceu na tarde de sexta-feira em uma residência no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Lagoa Formosa. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estaria bastante embriagado, teria alegado que agrediu o adolescente porque ele estava gritando. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Bininho, lá em Lagoa Formosa. Conforme a avaliação médica, o adolescente sofreu um corte de aproximadamente 3 centímetros na região entre o peito e a barriga. A lesão foi considerada leve, sem gravidade, mas mesmo assim, naquele momento, ele permaneceu internado para realização de exames. Uma faca de cerca de 20 centímetros de lâmina foi apontada e como utilizada na agressão foi apreendida pelos militares. A ocorrência foi registrada como lesão corporal. Nós questionamos a Polícia Civil sobre esse fato, informou que o suspeito foi ouvido pela delegacia de plantão, que é aquela oitiva que acontece em Belo Horizonte, com o delegado lá, e é feito então uma audiência virtual, e depois disso ele foi liberado. Um procedimento foi instaurado agora para apurar esta ocorrência. A gente segue aí, Danilo, com outras informações. Um idoso de 71 anos morreu após um acidente envolvendo uma bicicleta e uma moto. O fato aconteceu na sexta-feira, na noite de sexta-feira, na Rua Olímpica Pica-Pau, em Lagoa Formosa. Olímpio Pica-Pau, perdão. Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha informou que o ciclista Pedro Machado de Andrade seguia pela via quando teria desviado repentinamente de um veículo que estava estacionado. Então, na sequência, ele teria colidido de frente aí com essa moto que trafegava no sentido contrário, lá na cidade de Lagoa Formosa. E com o impacto, então, Pedro caiu, sofreu ferimentos, sofreu traumatismo crânioencefálico grave e ele foi socorrido pela ambulância municipal lá de Lagoa Formosa, inicialmente encaminhado para o hospital da cidade, mas devido à gravidade, posteriormente ele foi trazido aqui para Patos de Minas pelo SAMU, onde foi encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias. Mas durante o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi informada de que Pedro não havia resistido aos ferimentos e morreu aqui no Hospital Regional. O condutor da moto, um adolescente de 15 anos, sofreu escoriações pelo corpo, hematoma no olho direito, permaneceu aí em observação médica lá no Hospital de Lagoa Formosa e ele foi submetido também ao teste do bafômetro, não estava embriagado, e a perícia da Polícia Civil foi acionada, mas, segundo o registro, informou que não iria, na cena ali do acidente, já que a cena tinha sido mexida, não estava preservada. Por isso, a perícia não compareceu ao local. Foram lavrados, então, os autos de infração relacionados à condução da moto por pessoa inabilitada, já que o adolescente tem 15 anos, não tem idade para tirar a CNH, e também pelo fato de uma pessoa entregar a moto para um adolescente sem habilitação. As circunstâncias dessa colisão agora vão ser apuradas. E a gente finaliza agora as informações. Na semana passada nós acompanhamos que familiares e amigos de moradores de Patrocínio, Guimarães, distrito de São João da Serra Negra, buscavam justiça pela morte de uma gestante de uma bebê lá em Patrocínio. E no final de semana eles realizaram uma manifestação, isso na manhã de sábado, em frente à Santa Casa lá de Patrocínio. O protesto ocorreu após a morte da gestante Nayara de Oliveira Silva, de 26 anos, e a filha dela, Ayla, que morreram aí no hospital. Durante o ato, os manifestantes levaram cartazes pedindo por justiça, cobrando esclarecimentos em relação à morte, as circunstâncias dessas mortes. A família suspeita de negligência no atendimento prestado a essa gestante lá na cidade de Patrocínio e diz que vai continuar buscando respostas. Ainda segundo os familiares, o objetivo da manifestação não é atacar os profissionais ou a instituição, mas evitar que o caso seja esquecido e cobrando aí, por uma apuração. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar, aconteceu de forma pacífica. Os participantes também fizeram um minuto de silêncio e uma oração em homenagem à gestante, a Nayara, e a bebê Ayla.
E em nota, a Santa Casa de Patrocínio informou que realiza uma apuração interna criteriosa para esclarecer os fatos e as circunstâncias relacionadas ao atendimento. O hospital afirmou que não irá se pronunciar publicamente enquanto a investigação estiver em andamento, para evitar aí a apuração e, aliás, para preservar a apuração e também a privacidade dos envolvidos. Então, essas são as informações que a gente acompanha aqui no início do programa, Gui. Estamos acompanhando também aquele caso do Eduardo, lá em João Pinheiro. Não há atualização sobre o fato. O corpo da vítima ainda não foi encontrado. E a gente agora tem que mandar também um abraço para a Terezinha, lá da Pamonharia Cristo Rei. Ela disse que você foi lá na sexta-feira, que encontrou ela, pediu para que você mandasse um abraço para ela, para a irmã dela, Maria, e para o marido dela, aliás, o marido da Maria, né? Está fazendo aniversário, o Vanderly. Fez aniversário. Vanderly. Já aniversariou, né, Vanderly? Mas parabéns para você, muita felicidade, né? Um abraço aí para você, para Maria e para Terezinha também, né? Pessoal que sempre está ligado que gritou aqui. Lá, meu cunhado está fazendo aniversário e tal. Falei, vamos mandar um abraço para ele, vamos parabenizar o Vanderly. E eu também estive ontem lá na paróquia São João Batista, encontrei lá o Tião do Betim e a Vera Lúcia, que moram ali próximo à igreja, e pediram para você mandar um abraço para eles também. Um abraço para o Tião do Betim e também para a Vera Lúcia. Um abraço para todo mundo. Antes de encerrar minha participação, eu quero que você faça um comentário aqui, uma análise crítica sobre o debate realizado ontem entre os candidatos a governo de Minas. Não dou conta. Não consegue? Não dou conta, não consigo. A gente vai falar sobre isso e a gente vai, no decorrer do programa, ou dos programas, porque daqui para frente a gente vai decorrer, mas eu fiquei muito decepcionado com o nível do debate de ontem dos candidatos ao governo do estado de Minas Gerais. Não quero falar que esse ou aquele foi o melhor, ou esse ou aquele, mas os assuntos tratados, a maneira com que os assuntos foram tratados, não é uma maneira esclarecedora para o eleitorado de Minas Gerais. Tanto é, e eu falei isso hoje com o Oscar. Oscar é um analista político nosso que nós temos aqui, que ele conhece isso a fundo, já esteve lá dentro do Palácio, já acompanhou política muito de perto no estado de Minas Gerais, tem uma experiência muito grande e sabe disso. E a gente estava conversando hoje, e o que a gente tem que esperar? Nós temos que esperar a próxima pesquisa, para saber qual foi o efeito do debate, né? Se mudou alguma coisa, se alguém melhora ou piora depois dessa participação no debate. Infelizmente, nós não tivemos a participação do Patrus, que foi o único ausente, né? Justificou que não poderia participar porque estaria em São Paulo no lançamento da campanha do presidente Lula. Ele que sabe o que deve ou não deve falar, quando deve ou quando não deve falar com o seu eleitor, com o eleitor do estado de Minas Gerais. Mas ontem ele perdeu, na minha opinião, uma grande oportunidade. Agora, em relação ao resultado do que foi debatido lá no debate, né? Que foi debatido no programa de ontem, achei que os assuntos foram, muito selecionados. Eu achei que não foi assunto que mexeu realmente com o interesse do povo e na minha avaliação... superficial, né? Muito superficial, né? E na minha avaliação, a gente tem que esperar a pesquisa para saber se aquele debate superficial, aquele debate, o debate sem debate, né? O debate foi um debate sem debate. Teve alguns momentos que um tentou ofender o outro, mas não é a ofensa que a gente quer também. A gente quer colocar os problemas e soluções para os problemas. Colocação de ideias, colocação de projetos, de propostas e tal, e etc. Né? Então, a gente tem que esperar aí para saber se aquilo que foi apresentado ontem, se aquilo vai ter uma influência ou não nas pesquisas. Se alguém sobe ou desce... Acompanhem os próximos capítulos, os próximos cenários. Achei que não foi um negócio de, você viu
como é que o fulano é bom, você viu como é que o fulano é ruim e tal. Não tem nada disso, sabe? Não teve nada disso, sabe? Todo mundo mostrou o que é superficialmente e está tudo certo, vamos esperar a pesquisa para ver se alguém se beneficiou com esse debate ou não. Na minha opinião, vai aparecer todo mundo na mesma posição da pesquisa, sem nenhuma variação. Essa é a minha expectativa, né? Mas isso aí. Vamos esperar. Debate é sempre bom, eu gosto do debate. A gente segue, a qualquer momento a gente traz mais informações sobre política, sobre debates e também os destaques aqui de Patos de Minas, em especial do futebol também, né, que a gente segue acompanhando. Futebol hoje vai pegar fogo aqui, hein? Pode esperar que vai pegar fogo aqui hoje o futebol. Vamos ver o que vai acontecer. Até mais, então. Até mais, Gui. Muito bem, tocando em frente aqui, vamos lembrar que nós temos hoje, para falar para você ainda, a respeito de uma morte de um motociclista, sabe? Um motociclista que foi passar com a sua motocicleta num mata-burros, acabou sofrendo um acidente e acabou por levantar aqui um problema que nós temos na zona rural inteira. Nós temos um problema sério aqui no nosso município em relação do formato dos mata-burros, né? E vamos falar sobre isso hoje aqui no nosso programa. Chegou a hora de transformar o seu futuro. A educação digital do Unipan. Você tem uma educação de excelência com a flexibilidade que você precisa. Cursos de graduação em diversas áreas para estudar no seu ritmo. Garanta a sua vaga em digital.unipan.edu.br e dê início à sua jornada de sucesso. Unipan, educação que transforma. Terminou de forma trágica a busca por Eduardo José dos Santos, 42 anos, conhecido como Dudu, morador de Lagoa Formosa. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira, né? E depois de um mutirão que reuniu cerca de 100 pessoas, o corpo foi localizado ontem à tarde na região de Ponte Alta, às margens da BR-354. Traz aqui, Danilo, põe na tela. A mobilização começou ainda nas primeiras horas da manhã deste domingo. Familiares, amigos, voluntários e equipes do Corpo de Bombeiros se reuniram para procurar por Eduardo, que não dava notícias desde a noite de quinta-feira. A caminhonete usada por ele havia sido encontrada perto de um viveiro da família e as buscas se concentraram naquela região. Sendo empregado no local uma equipe do Canil, do 8º BBM de Uberaba, e uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros aqui de Patos de Minas. Ele, a princípio, teria deixado o local lá onde o veículo está e adentrado numa mata ciliar próxima a um córrego. Após dias de buscas, o corpo do morador de Lagoa Formosa foi localizado no final da tarde deste domingo, na região de Ponte Alta, às margens da BR-354. A localização do corpo encerrou uma busca que mobilizou aproximadamente 100 pessoas. A área foi preservada para os trabalhos das autoridades e as circunstâncias da morte deverão ser apuradas. Olha, agora é deixar esse assunto aí com a Polícia Civil, né? Infelizmente, a esperança de encontrá-lo com vida se esvaiu logo nos primeiros momentos da busca e, infelizmente, o que se esperava foi encontrado, o corpo do Dudu. Agora é esperar só para o esclarecimento aí pela perícia técnica, para o Instituto Médico Legal, para todas essas definições técnicas serem divulgadas aí, mostrando o que foi que aconteceu com o Dudu, né, do seu falecimento. Agora é hora de falar da Clínica Odontológica Medic Mais. Está aqui comigo o doutor Tiago, ele veio nos apresentar mais um caso de uma transformação. Aliás, é o seguinte, Como boa tarde, vai, tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo certinho? Ótimo, graças a Deus, boa tarde a todos. Essas transformações que a Clínica Odontológica Medic Mais tem feito e a maneira com que faz, proporcionando condição da pessoa passar
por isso, Com certeza. não é só simplesmente o que aparenta ali na televisão. Com certeza. A gente tem que entender, eu estava raciocinando a respeito disso, a gente tem que entender tudo que está atrás dessa notícia, tudo que está atrás dessa imagem que você traz ali. Com certeza. Porque quem tem todos os dentes, né, quem tem toda a dentição, não sabe o que é ficar sem os dentes, isso mesmo. não sabe a qualidade de vida que a pessoa perde, Com certeza. não sabe os problemas de saúde que essa pessoa começa a enfrentar. Com certeza, isso mesmo. Além disso, aquela questão de foro íntimo, né? De se apresentar, de poder sorrir alegremente para as pessoas, tanto a condição por trás disso que o doutor vai mostrar aqui hoje, tem toda uma condição psicológica e muito tem grande. toda uma condição de saúde também, não só a saúde do corpo, mas a saúde mental também. Com certeza, né, Gui? Esse panorama da saúde bucal, ele vem ganhando muito respeito, né? Porque, na realidade, muitas das vezes, as pessoas banalizaram isso por muitos anos, né? E hoje já é comum a gente ter encaminhamentos médicos para o paciente fazer o tratamento, né? Sabe-se que vários problemas, até de coração, ele vem realmente por questões bucais, né? Mas eu vou entrar aqui no caso, esse é um caso porque é o seguinte... Uma infecção de dente... infecção de dente, ela desceu pro coração. Um amigo nosso há pouco tempo aí... Com certeza. Foi noticiado aí. Sabe, uma infecção do dente que a infecção entrou para a corrente sanguínea, foi parar na válvula lá do coração. válvula mitral e aí danou tudo. Com certeza. Sabe? Então, essa questão da saúde bucal é de extrema importância e é de utilidade pública a gente falar esse tipo de coisa. Com certeza. Esse caso aqui é de um paciente, né, do Júlio. Então, Júlio César, porque semana passada eu tive com a Yandra e a gente estava mostrando somente casos de implante total. Esse aqui, ó, é um caso onde o paciente chega na clínica com vários dentes permanentes, né, dentes dele mesmo, se bem que a gente sabe, tem muitos dentes aí restaurados, com canal, daqui a pouco eu vou mostrar o raio-x, né? Então, isso aqui foi a condição inicial que o paciente chegou, tá, Gui? E aí a gente vai passar agora como foi feita essa reabilitação. Ó, foi feito implantes inferiores. Nesse caso, nós mantivemos todos os dentes dele, né? Então, foi casos que eu falei, ó, eu vou trazer um caso onde a gente mesclou dente natural com implante. Então, isso aí já são os implantes posicionados para reabilitar. Outra fotinha lateral aí, né, para comprovar que ali, ó, uma parte é dente, outra parte é implante. A parte superior dele é toda dente natural, não foi removido nenhum dente. Esse aí era a condição do raio-x, onde você vê tratamento de canal, tem essas imagens mais brancas, são coroas, são restaurações, né? Como é radiopaco, né, que a gente chama, essa imagem aparece mais clara. Quando a gente vê um dente que não tem nada lá, você vê um cinza, né, um tom mais acinzentado. Quanto mais branco, mais metalizado é. Aí ali embaixo já mostra aqueles implantes também. Nesse caso aí, Gui, a gente coloca 3 coroas de porcelana em cima de 2 implantes de cada lado. Ó, reabilitou dessa forma, tá? Aqui já é só para resgatar a altura do paciente, ó, nessa imagem que você vê aí a seguir. Né, a gente coloca, isso aí é um jig, né, a gente chama de jig, que é uma massinha, para resgatar, para a gente determinar novamente a altura da oclusão do paciente, para resgatar a altura da oclusão dele, porque os dentes vai movimentando, vai desequilibrando, né, vai trazendo tudo. Aqui já mostra, ó, uma imagem lateral, onde nós fizemos as lentes de contato superior, embaixo fez lente de contato nos dentes também e as porcelanas dos implantes. Você vai ver o caso que você vai ver, esse caso é surpreendente. Olha aí, olha o resultado do sorriso dele, né? E nós vamos chegar aí já, olha a imagem facial, olha para você ver o que é isso aí. O que resgata, né, a vida da pessoa e essa transformação. É um caso que foi feito todo em porcelana, mas poderia ter sido feito também em lentes de resina, que nós trabalhamos com lentes de resina e porcelana. A porcelana é infinitamente melhor, né, Gui? Não tenho o que falar, porque é vidro, né? A gente comparar vidro com plástico, né? A resina é um material bom, nós temos resinas de excelente qualidade, só que a porcelana, ela né, hoje a gente utiliza somente a zircônia, que é uma porcelana muito dura, ela desgasta metal, né? Para você ter ideia, então desgasta o dente natural, mas não desgasta essa porcelana. No entanto, ela é uma porcelana que tem 20 anos de garantia que ela não mancha, né? Então é uma porcelana de muita qualidade. Esse aqui é uma reabilitação, né, que eu fiquei de trazer aí para mostrar para vocês que eu tenho algumas perdas de dente, eu quero tirar meus dentes tudo. Não, a gente sempre vai avaliar. Se a gente vê que dá para aproveitar os dentes, talvez vai retratar algum canal, vai fazer algum outro tratamento, mas o princípio é sempre aproveitar os dentes naturais, né? Trabalhar de forma conservadora.
Tem alguns casos que não tem como mais, né? Ou porque o paciente já perdeu boa parte dos dentes e aí o custo-benefício não compensa, né? Eu sempre falo com os pacientes que me procuram lá, só vamos fazer as duas contas, não tem problema. Eu vou fazer a conta, né? Você mantendo alguns dentes e nós vamos fazer a conta tirando esses outros dentes que sobrou. E a gente vê o que fica melhor para você, o custo-benefício. A escolha sempre é do paciente, mas a gente também sempre vai dar a opinião ao paciente. Ó, eu faria assim. Né, Gui? Eu acho muito importante aquela questão assim. Se fosse a sua mãe, o que você faria? Ó, então eu falo assim, se fosse a minha mãe, eu faria dessa forma, porque né, ninguém quer colocar a mãe Sim, claro. em condições ruins. Então, isso é muito importante, essa conversa com o paciente, né, de mostrar para ele as opções, as possibilidades. Essa aqui é uma lente de resina, essa é uma lente de porcelana, tá? Isso aqui é se a gente fizer com implante, isso aqui é se a gente fizer sem implante, esse caso nós vamos tirar todos os dentes, esse caso nós vamos aproveitar alguns dentes seus. Então, assim, essas informações realmente tem que marcar, tem que ir lá na clínica, porque é um planejamento, né, personalizado. Nenhum planejamento é igual, nenhum tratamento é igual. Né? Algumas imagens podem até parecer, mas a condição de cada paciente, a questão óssea, né, de cada um. Então, são muitas variáveis que dependem aí, né, Gui, do agendamento, depende lá. É só falar, né, sempre a gente fala aqui, ó, fala que assistiu aqui no Gui Boaventura, você vai ganhar já a consulta de avaliação completa, vai ganhar os exames, tanto os exames faciais, bucais, também exames médicos, quando é necessário, né, que faz tudo lá na nossa clínica. E quando há necessidade também, tem a consulta com o médico para liberação do procedimento. Isso a gente vai classificando o paciente de acordo com algumas comorbidades, né? É natural ter pacientes diabéticos, hipertenso, alguns pacientes têm problema de tireoide, alguns pacientes têm várias situações, né, que a gente sabe que existe, tá? Mas o implante ele é um tratamento aí totalmente de baixa complexidade, então é muito simples, né, Gui? Não tem que ter medo. Simples e fácil. Simples e fácil. É só agendar, o primeiro passo tem que dar, né? Agenda lá e depois a gente vê o resto. Isso aí. É isso aí. Muito abraço, bom, amigo. Obrigado, viu? Tamo junto. Abraço. Boa semana aí, hein? Tchau, tchau. Uma perseguição policial terminou com um militar ferido e um motociclista preso ontem aqui em Patos de Minas. Traz ali, Danilo. Põe na tela. Pode rodar. A perseguição aconteceu durante a tarde deste domingo e mobilizou equipes da Polícia Militar pelas ruas de Patos de Minas. O motociclista era acompanhado pelos militares quando, no bairro Barreiro, um dos policiais perdeu o controle da moto. O policial saiu da pista, subiu na calçada e acabou parando dentro de um lote vago. Com a queda, ele sofreu uma fratura em um dos braços e também teve uma torção. O militar foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Mesmo após o acidente, a ocorrência continuou e as equipes seguiram na tentativa de localizar o motociclista. O suspeito foi encontrado no bairro Itamaraty e acabou preso. A vida de policial não é fácil não, rapaz. O policial se estragou bastante aí correndo atrás de uma pessoa que estava fugindo da polícia, né? E aí tenta escapulir da polícia, provoca esse tipo de acidente aí. Esse aí é para mostrando isso aí para você, que às vezes a pessoa pensar que a polícia leva vantagem em todas, olha aí para você ver. São ossos do ofício. Olha, se tem uma escolha financeira inteligente, hoje ela passa pelo Sicoob Credicopa. Lá cada atendimento é feito com atenção, escuta e orientação de verdade, sem pressa, sem complicação. São soluções pensadas para facilitar o seu dia a dia. Crédito com condições especiais, investimentos acessíveis e um suporte próximo que funciona. Mais do que serviços financeiros, o Sicoob Credicopa oferece um relacionamento baseado em confiança e pertencimento. É gente cuidando de gente com um modelo cooperativo que valoriza cada associado. E com o aplicativo do Sicoob, você resolve tudo com rapidez e segurança de onde você estiver. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira. Um motociclista de 64 anos morreu ontem à tarde após sofrer uma queda em um mata-burro na região de Córrego Rico, zona rural aqui de Patos de Minas. O Danilo, traz aqui, ó, põe na tela, pode rodar.
O acidente aconteceu durante a manhã deste domingo. Conforme as informações iniciais, o motociclista seguia pela estrada rural quando chegou ao Mata Burro e durante essa travessia ele teria perdido o controle da direção, caído e sofrido ferimentos graves. Uma equipe do SAMU esteve no local e confirmou a morte desse homem de 64 anos. A Polícia Militar também esteve no local e fez isolamento da área para preservar a cena até a chegada da perícia. A perícia também esteve no local e realizou os levantamentos necessários para tentar esclarecer a dinâmica do acidente. Depois da conclusão dos trabalhos, o corpo foi liberado e uma funerária fez a remoção. A motocicleta também foi removida do local. Segundo informações repassadas na ocorrência, o veículo estava com a documentação vencida desde 2016. As causas da morte desse homem de 64 anos serão apuradas pela Polícia Civil de Patos de Minas. Olha, eu queria falar sobre isso aí. Tem uma lei com o formato do mata-burros aqui na nossa região. Vou mandar um recado aqui diretamente para a Câmara, que pode mudar esse tipo de coisa, ou mesmo lá para a Prefeitura, que pode também mudar esse tipo de coisa. Coloca para mim o mata-burros aqui na tela. Tem uma foto aí com o mata-burros mais próximo. Esse aí, ó. Aquela foto lá. Isso. Muito obrigado. É lei que o mata-burro tem que ser nesse formato aqui. Certo? Tem que ser nesse formato aqui. Isso aqui não é só mata-burros, não. Mata motociclista também. Tanto é que aí, ó, aconteceu. É um formato que é contra hoje os motociclistas. É muito mais necessário ter um formato adequado para o motociclista passar no mata-burro, porque é uma realidade de transporte, principalmente na zona rural, a motocicleta. Agora, você equilibrar em uma ou duas... Como é que chama isso aqui? Me fala o nome aí. É uma viga. Em uma ou duas vigas, porque a lei manda que se faça duas vigas juntas, uma da outra. Não é esse formato aqui. Tem duas vigas, uma mais junto da outra para você passar de motocicleta. Não dá, gente. Não dá. Você tem que contar que o motociclista é muito perito no assunto para passar ali sem correr nenhum risco em cima daquelas duas vigas. Ao contrário, de que se você virar o formato do mata-burros, favorece. O animal não vai passar do mesmo jeito que ele não passa nesse mata-burro aí. O animal não vai passar no outro transversal. E o motociclista vai passar com toda a tranquilidade e com toda a segurança pelo mata-burro. Estou chamando a atenção disso aí, porque esse é um problema recorrente. Se vai fazer, pega aí com a Secretaria de Obras, pede para fazer um mata-burro aí na estrada, você vai ver que o formato que eles vão usar é esse aqui. Vai passar de moto ali para você ver o tanto que é difícil. Então faz transversal, gente. Favorece hoje o maior uso. Olha, é muito mais fácil ter o mata-burro hoje para cercar animais daquele outro jeito e não causar nenhum acidente com o motociclista. Do que desse jeito aí, ó. Porque isso é uma armadilha. Isso aqui tem que chamar o seguinte: mata-burros e motociclista. Tá? Vamos ver se a gente consegue algum retorno da Câmara Municipal em torno disso aí, porque a morte de um motociclista é um fato real. Né? Atenção para as ofertas de 40 anos da Farmácia Nacional.
Creatina Farlife, 2 unidades por R$ 59,99 cada ou uma unidade por R$ 79,99. Nutripleno Sênior, 800 gramas, 2 unidades por R$ 79,99 cada ou uma unidade por R$ 99,90. Sabonete Nivea, 85 gramas, 3 unidades por R$ 3,27 cada ou uma unidade por R$ 4,90. Ofertas válidas até o dia 31 deste mês na Farmácia Nacional. O motociclista de 27 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro que, segundo a Polícia Militar, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória em um cruzamento de Carmo do Paranaíba. O motorista do carro, de 61 anos, foi preso. Traz aqui o Danilo, põe na tela. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Doutor Carlos Cipreste e Ismael Furtado. Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela região quando encontrou o motociclista caído no local com ferimentos pelo corpo. A motocicleta havia sido retirada da via por populares, enquanto o Fiat Palio envolvido na ocorrência estava parado a aproximadamente 20 metros do ponto do impacto. As imagens de câmeras de segurança mostram que o veículo Fiat Palio seguia pela rua Doutor Carlos Cipreste e, ao chegar ao cruzamento com a rua Ismael Furtado, sequer parou, passou direto, não teria obedecido a sinalização de parada obrigatória. O motociclista trafegava pela via preferencial quando atingiu a porta dianteira direita do automóvel. Com a força da batida, o motociclista foi lançado ao chão e sofreu diversas lesões. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU e foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Regional de Patos de Minas, onde passou por atendimento especializado. Havia suspeita de fraturas no punho e no quadril. Ainda conforme a Polícia Militar, o motorista do Palio afirmou que não teria visualizado a placa de pare e, por isso, atravessou o cruzamento, momento em que ocorreu a colisão. Após o acidente, o homem foi encaminhado para uma unidade policial e submetido ao teste do bafômetro. O aparelho apontou 0,90 miligramas, resultado que caracteriza o crime de trânsito. O motorista recebeu voz de prisão por embriaguez. E aí não adianta buscar quem é culpado. Já levou a pior o motociclista. É isso que a gente fala sempre aqui. Você viu o acidente lá, olha a moto como é que ficou. Então o motociclista tem que dirigir. Ah, Gui, mas vai ser sempre assim, vai. Infelizmente, vai. Você tem que dirigir para você, dirigir para o outro motociclista, dirigir para o motorista do carro, para o motorista do caminhão. Você tem que dirigir para todo mundo, né? Se você não quiser que aconteça isso aí com você. Estava passando no cruzamento, estava passando livre, leve e solto, o carro invade a parada obrigatória, está lá o sinal de pare no chão, meio apagado, mas está, e a sinalização vertical também está lá do lado, lá, a placa está lá de pare, e a pessoa não para. E aí não parou e o motociclista levou a pior. Não adianta falar, não, vou consertar a sua moto, vou fazer isso, levou a pior. É isso que a gente tem que entender. Tem novidade deliciosa chegando da Semil. Conheça o novo Mistos Sabores do Brasil. Uma linha inspirada nas combinações que representam o sabor do nosso país. E o primeiro lançamento já conquista pelo sabor. Coco com abacaxi, uma mistura cremosa, tropical e irresistível. Quer experimentar antes de todo mundo? O Mistos já está disponível lá na leiteria da loja da Semil, lá na cidade industrial, na fábrica. E a boa notícia é que em breve ele também estará nos supermercados e pontos de venda mais próximos de você. Passe na leiteria, prove essa novidade e descubra o sabor do Brasil em uma deliciosa mistura. Mistos Sabores do Brasil. O Brasil em uma deliciosa mistura. Beba saúde, beba Semil.
Um incêndio em Romaria atingiu 3 barracas de camelôs e também alcançou parte de uma construção lá na região central da cidade. O fogo começou próximo a um posto de combustível. Ninguém ficou ferido. Agora, imagina, perto de um posto de combustível. Danilo, tá na tela, pode rodar. O incêndio começou por volta das 6 horas da manhã em uma das barracas montadas na rua principal de Romaria, nas proximidades do Santuário Basílica Nossa Senhora da Abadia. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram outras 2 barracas. O Corpo de Bombeiros de Patrocínio foi acionado e uma equipe seguiu para o local. Quando os militares chegaram, o fogo já havia sido controlado com a ajuda de um caminhão-pipa disponibilizado pela Prefeitura de Romaria. A Polícia Militar isolou a área, principalmente por causa da proximidade com o posto de combustível. O risco de incêndio tomar uma proporção ainda maior preocupou quem estava na região. As chamas atingiram as barracas instaladas próximo a este posto, mas o fogo foi controlado antes que chegasse ao estabelecimento. Os bombeiros fizeram um rescaldo para eliminar possíveis focos e evitar que as chamas voltassem. Equipes da CEMIG e da Defesa Civil Municipal também acompanharam a ocorrência. As 3 barracas foram consumidas pelo fogo e um pavimento de uma construção também foi atingido. Ninguém se feriu. Ao longo disso aí que ninguém ficou ferido, né? Não teve dano para a saúde de ninguém, né? Menos mal. E mais cuidado aí, porque o posto de gasolina estava aí perto. Agora é hora de falar com o meu amigo Jefferson da Propé Calçados, trazendo coisas boas para você aqui. Só tênis bonito, hein, rapaz? Tá vendo, tá? Aliás, esse negócio de tênis, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Fala boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gui, boa tarde, pessoal de casa. Todo mundo tá 100%? Muito bem. É bom ser educado, né? É bom. É. Mas o que eu ia falar com você era o seguinte, ô Jefferson, é impressionante. E a Propé está sempre em dia com essas novidades, hein? Está sempre aparecendo novidade e cada tênis mais bonito um que o outro, rapaz. Sempre em busca de novidade. Fala assim, ó, agora eu comprei o mais bonito. Comprou nada. Não. Espera que tá vindo o mais bonito aí. Você vai ficar doido da cabeça, porque todo dia tá chegando uma coisa nova, um modelo diferente. Mas é isso, né? E com qualidade, né? Com qualidade. A gente sempre buscando o melhor, né? Para os nossos clientes. Hoje, no nosso presente, o que você traz aí para mostrar para o nosso telespectador? Vamos começar aqui. Hoje eu só trouxe para vocês linha de conforto para você que quer ir para academia, para você que quer treinar, para você que quer começar a caminhar, né, no seu final do dia aí. Vamos começar com a linha feminina para você que quer conforto. Lançamento da Mizuno, um tênis super confortável, ele todo com amortecimento EVA, um tênis muito bom. As mulheres que estão experimentando estão adorando, porque ele é muito leve. Além da cor também, tá uma cor diferente, né? Um lilás com um detalhe aqui, um laranja, tá bem bonito. Super leve e tem também a parte aqui do solado todo emborrachado e antiderrapante, dando muito mais aderência para você e mais segurança, né? Para você caminhar e correr. Super macio e super confortável. Temos também a linha da Olympus, super leve também, quem gosta de tênis mais discreto, sem muita cor. Esse tênis que está em bege, né? Um detalhe marrom bem clarinho. Um tênis também de alto conforto em EVA também. Um solado super leve e super confortável. Lançamento também da Olympus, esse tênis. Temos também esse modelo também, que é o último lançamento da Activity que chegou para a gente. Feminino, olha que linda combinação de cor. Um tênis bem diferenciado. Também com amortecimento em EVA. Esse solado aqui, ele é apropriado para antiderrapante mesmo. Cheio de ranhaduras aqui e resistente. Um tênis muito, muito leve. Aqui dentro tem pouco tecido, muito mais mesh do que tecido. E por dentro também a palmilha é super confortável. Olha que lindo esse modelo. Perfeito. E por último aqui na linha feminina, temos essa reposição, tá, pessoal? Esse tênis já é a segunda vez que a Propé Calçados repõe ele, porque ele vende super bem, é super macio. Olha que lindo. No preto tem várias outras cores. Nike, esse aqui. Vamos falar agora da linha masculina. Você, homem aí, que quer começar a ir para academia, quer praticar exercício físico, correr com muita maciez, muito conforto e amortecimento, olha esse amortecimento desse tênis da Olympus. Esse aqui é o Corre Max. O pessoal que já corre aí, que já pratica exercício físico, já sabe, né, que esse tênis aqui, ele é muito bom. Temos ele na cor preta, né, que é o que mais vende, é o campeão de venda. Aqui temos linha da Mizuno, muito bom também, super leve também esse tênis, confortável, sistema de amortecimento em EVA também, combinação de cor marinho com laranja, temos também ele no todo preto.
lançamento Mizuno. Temos também a linha da Olympus, esse aqui é o Challenger 6, temos ele nessa cor e no preto com verde, é um tênis também super macio, super confortável, também solado antiderrapante. Quem gosta de cores neutras, esse tênis aqui, o bege, né, com um detalhe em cinza aqui, também ficou perfeito também. E por último aqui, esse aqui é o Activita. Eu tenho um desse aqui no verde, ele é muito macio, é um pouco mais alto também e te dá muito amortecimento tanto para a corrida quanto para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para você ir para a academia. Pessoal, isso é só um pouco que a gente tem lá de opções. Temos muitas outras opções de tênis para você correr, para você caminhar com muito conforto e muita leveza. Gui, top, muito né? bem. Em 3 endereços. Estamos na Rua dos Caetés, 859 no Bairro Alvorada, Avenida Brasil, 1329 no Bairro Brasil e Rua Padre Caldeira, 190, próximo ali ao Mercado Municipal. 3 endereços para você comprar. E a Propé Calçados divide suas compras em até 5 vezes no crediário e também nos cartões. Tá sem tempo, não consegue vir em nossas lojas, o tempo tá corrido? Manda um alô na Propé Calçados, manda um WhatsApp lá que a gente entrega em qualquer lugar de Patos de Minas e não tem taxa de entrega, pessoal. Só na Propé Calçados não tem taxa de entrega. Boa semana para você. Tem um alô, Gui. Tem? É, o povo Então manda um alô aí. O povo tá doido com você lá. Nossa, manda o Gui dar um alô pra nós aí. Manda o alô aí. Não esqueça do alô. O abraço, abraço. Aqui a gente manda abraço. Um alô, um abraço, né? Vamos lá. Dona Geni, lá do bairro Quebec, nossa clientona lá, um abraço pra senhora, minha amiga lá, Dona Geni. Antônio Roberto, Cândida Marques e Terezinha Badia. Esses são os abraços especiais dessa segunda-feira e amanhã tem mais. Muito bem. Valeu, Bom, Gui. tem mais Pessoal. abraço. Traz os abraços. Vou trazer os abraços. Senão o povo... Abraçar o povo, né? Vai ficar com raiva de você. Valeu, Gui. Um abraço para você. Abraço, até mais. pessoal. A Polícia Militar apreendeu 45 cédulas falsas e prendeu um homem durante uma abordagem no sábado, aqui em Patos de Minas. Essa ação ocorreu após o Serviço de Inteligência do 15º BPM receber informações sobre a comercialização de dinheiro falsificado aqui na cidade. Segundo a PM, o suspeito estava em um carro estacionado na Avenida Deputado Binga, bairro Nossa Senhora de Fátima. Durante a abordagem, os policiais encontraram diversas notas de 100 e 50 no interior do veículo. Algumas com numerações de série repetidas. Ao todo, foram apreendidas 35 notas falsas de R$100, 10 notas falsas de 50, totalizando aí R$4.000 em dinheiro falsificado. 2 celulares também foram recolhidos. Conforme o registro, o homem apresentou versões diferentes sobre a origem das cédulas. Algumas das numerações encontradas já teriam sido identificadas em outras ocorrências envolvendo dinheiro falso na cidade. Quer dizer, esse sujeito já estava por aí, né? O suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil e, posteriormente, foi conduzido à delegacia da Polícia Federal em Uberlândia, junto com o material apreendido. Em seguida, ele foi liberado. Foi liberado, mas vai responder agora. Crime federal, né? Vai responder, porque o assunto que ele é lá com a Polícia Federal. Vai responder agora na Justiça. Olha, no Centro Universitário de Patos de Minas, o Unipan, em cumprimento ao acórdão prolatado pela 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, solicita a leitura da presente nota de esclarecimento e retratação nos termos que seguem. Aspas. Em março de 2020, foram divulgadas em mídias locais relatos de suposto envolvimento de 2 academias do Centro Universitário, ou 2 acadêmicas do Centro Universitário de Patos de Minas. Unipan em episódio de caráter racista. Esses relatos levaram parte da população a acreditar que a aluna Érica Ribeiro Alves teria sido apontada como uma das agentes do suposto ato racista e que, por isso, havia sido punida administrativamente. No entanto, conforme acórdão prolatado pela 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Unipan se retrata publicamente e esclarece
que não há qualquer prova de prática de injúria racial ou racismo por parte da senhora Érica Ribeiro Alves. Esclarece ainda que a única punição administrativa à época imposta teve origem em fatos completamente dissociados de tal episódio, tendo sido, inclusive, posteriormente declarada nula pelo Poder Judiciário. Fecha aspas. Essa é uma nota do Unipan, tá? Unipan, a gente está lendo aqui, dando prosseguimento à decisão aí do Tribunal de Justiça e o Unipan cumprindo essa sentença. Um homem de 40 anos foi preso pela polícia militar suspeito de furtar uma mesa de madeira maciça e 6 cadeiras da casa da própria mãe, de 64 anos, no bairro Bela Vista. Segundo a PM, a mulher saiu para trabalhar na sexta-feira e, ao retornar, percebeu que os móveis haviam sido levados. Como não havia sinais de arrombamento e o filho estava na residência, quando ela saiu, ela suspeitou que ele fosse o responsável. A vítima também relatou aos policiais que o filho já teria levado outros objetos e dinheiro daquela casa, que era usuário de drogas e que apresentava comportamento agressivo ao exigir dinheiro. Conforme o boletim, ele também teria vendido o único botijão de gás da residência dias antes. Após buscas, o suspeito foi localizado no sábado no bairro Jardim Esperança. De acordo com a PM, ele confessou ter furtado o botijão e disse que vendeu por R$100. A mesa e as cadeiras foram recuperadas. O homem também estaria descumprindo medidas cautelares determinadas pela Justiça, que determinavam o seu recolhimento em casa de segunda a sexta-feira, das 19 horas até às 6 da manhã seguinte, com exceção de deslocamentos para o trabalho e comparecimento em juízo. Ele foi preso e encaminhado para as providências cabíveis. O caso foi registrado como furto e ocorrência relacionada à violência doméstica também. Eu vou falar uma coisa para você, viu? Usuário de droga. Não tem jeito, né? Pelo amor de Deus. Confira o número da sorte agora, hein? Você que é cliente da Minas Ciclo, preste atenção, o sorteio foi no sábado, na tela. Você sabia que você, sendo cliente Minas Ciclo, concorre a um sorteio realizado nos últimos 4 sábados do mês, podendo ganhar de R$ 2.500 até R$ 30 mil? E estes são os números sorteados da semana: 5, 4, 7 e 1. E estes foram nossos números sorteados. E se você ainda não é cliente, venha fazer parte da nossa família. Quem sabe você não é o próximo ganhador. R$54.771 na dezena, o 71 é o que ali? Qual que é o porco? É o porco, é o Palmeiras, né? É o porco. É. Tá, então tá certo. Minas Ciclo, cuidando de você em todos os ciclos da vida. Vamos falar de esporte, gente. Vamos lá? Na tela, pode rodar. Deu Vila Nova na decisão do módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Leão do Bonfim venceu o Democrata de Sete Lagoas por 2-1 no tempo normal. Nos pênaltis, levou a melhor por 5-3. Vamos ver? Danilo, põe aqui, é na tela, pode rodar. O módulo 2 foi um momento de muita emoção na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.
O Democrata havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e precisava apenas do empate para ficar com o título. Já o Vila Nova precisava vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. E foi exatamente o que aconteceu. No primeiro tempo, o Vila Nova abriu o placar aos 43 minutos. Depois de uma cobrança de falta e do rebote, Bruninho arriscou de fora da área e mandou para as redes. Mas a resposta do Democrata veio nos acréscimos. Aos 50 minutos, Massola aproveitou o rebote de uma defesa do goleiro Wallace e empatou a partida. O atacante terminou a competição como artilheiro. Na segunda etapa, o jogo ficou ainda mais quente. Aos 38 minutos, Adiel recebeu na frente do gol e marcou o segundo do Vila Nova. O gol deixou o placar agregado em 2-2 e levou a decisão para os pênaltis. A partida terminou com 4 expulsões após uma confusão depois do segundo gol do Vila Nova. O Leão do Bonfim terminou com 9 jogadores, enquanto o Democrata de Sete Lagoas ficou com 10. Nas penalidades, o Vila Nova foi mais eficiente e venceu por 5-3. O goleiro Wallace defendeu uma das cobranças do Democrata e ainda foi o responsável pela última batida do Vila. Ele cobrou e marcou o gol do título. Com a conquista, o Vila Nova levanta o troféu do Módulo 2 pela 3ª vez na história. E, além do título, a equipe garante o retorno à 1ª divisão do Campeonato Mineiro em 2027, apenas 1 ano depois do rebaixamento. O Democrata de Sete Lagoas também está de volta à elite após 3 anos disputando o Módulo 2. Os dois podem vibrar aí, né? Esse negócio de título de 3ª divisão, isso é balela. O que eles estavam focados mesmo era na ascensão à 2ª divisão, né? A 1ª divisão. Subir para a 1ª divisão. Sobem os dois para a 1ª divisão. Eu falei 3ª, né? 2ª divisão. Também não vale quase nada, também não. Mas, enfim, sobem, já estavam disputando o título ali, folgados, porque já estavam com o objetivo principal já garantido, né? Que era subir para a 1ª divisão. Vila Nova e Democrata de Sete Lagoas. Todas 2 praças extremamente importantes. A Arena do Jacaré é um belíssimo de um estádio. Precisa ter um time na 1ª divisão, né? Do futebol mineiro. E o Vila Nova, pela tradição do Leão do Bonfim, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, time tradicionalíssimo, Estadinho do Bonfim, lá, o estádio Castor Cifuentes, foi reformado, é uma praça muito boa para a prática do futebol. O povo lá gosta muito de futebol. O Vila Nova tem uma torcida maravilhosa, então os 2 times merecem estar na 1ª divisão do Campeonato Mineiro. Como o Mamoré também merecia, né? E continua merecendo. Principalmente porque tem a URT aqui na 1ª divisão e aí precisa ter o confronto, precisa ter a rivalidade, precisa ter o clássico, não é isso? Deixa eu dar uma dica que facilita muito o dia a dia. Eu já baixei o novo super aplicativo Unimed e posso falar. Ficou muito mais fácil acessar tudo o que a gente precisa. Com ele, você consulta o guia médico, acompanha autorizações, carteirinha digital e vários outros serviços, tudo em um só lugar e na palma da mão. E para baixar é bem simples. É só acessar o aplicativo, o App Store ou o Google Play, procurar por Unimed, instalar o aplicativo, o verdinho, tá? Se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, né, e já baixar. Eu já estou usando e aprovando. Agora só falta você. Baixe o novo super aplicativo Unimed e tenha mais praticidade, agilidade e tranquilidade no seu dia a dia. Em caso de dúvidas, ligue ou envie o WhatsApp para o 3820-1622. Vou repetir para você, 3820-1622. Sem aviso prévio, os sócios da Vila Olímpica da URT dizem ter sido surpreendidos com as notícias veiculadas pela imprensa com o anúncio de que o clube pode deixar de funcionar. O clube Vila Olímpica pode deixar de funcionar para se tornar o centro de treinamentos da URT.
A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo da URT, na mesma reunião em que foi aprovado o estatuto para a criação da SAF. E ontem os associados se reuniram para defender a permanência do espaço e também para cobrar explicações. Na tela, Danilo. Domingo foi dia de final de campeonato na Vila Olímpica da URT. Em um dos campos, um time de jogadores amadores sênior e em outro, os veteranos. Ao lado, crianças brincando de jogar futebol. Na plateia, famílias inteiras assistindo e torcendo por seus jogadores favoritos. Para os associados, a movimentação mostra que o clube continua ativo e representa muito mais do que um espaço esportivo e de recreação. É um clube voltado para o esporte, familiar, certo? Então o pessoal gosta demais de ficar aqui, do convívio aqui. É um clube social, passado de geração por geração, sabe? Muitos anos, são 30 anos de história. Não é pouca coisa. Eu estou aqui, quando inaugurou a Vila Olímpica em 1997, 1999, eu fui o primeiro diretor de esporte e feito o primeiro campeonato na Vila Olímpica. Esse campeonato foi feito com 4 times só e daí para cá eu disputei todos os campeonatos da Vila Olímpica. Nesses 25 anos de Vila Olímpica, eu fui superintendente da Vila Olímpica em 2001 e 2002, pegando a Vila Olímpica em situação ruim e trazendo a Vila Olímpica, trazendo até 24 times. Agora, a Vila Olímpica hoje é um clube de família, um clube que hoje tem 2.400 associados, sendo joia e remidas. Enquanto o campeonato era finalizado com a entrega de premiações, a preocupação também estava presente. Os associados afirmaram que foram pegos de surpresa com o anúncio de fechamento da Vila Olímpica. Segundo eles, nenhum comunicado foi feito diretamente aos sócios. A informação teria chegado pela imprensa e, de acordo com os frequentadores, a vila deve ser desocupada até o dia 17 de agosto. Há várias décadas, a Vila Olímpica é cenário de histórias construídas por gerações e criadas pela própria comunidade. Aqui, muitos associados dizem ter criado laços de amizade, acompanhado campeonatos e encontrado um espaço para convivência familiar. Agora, eles querem entender quais são os planos para o futuro do clube e pedem que essa história seja considerada antes de qualquer decisão definitiva. Jamais pode acontecer uma coisa dessa, porque esse aqui, o RT não pode tomar esse nosso. Porque o RT inaugurou a Vila Olímpica em 1997, mandando diretor para cá durante 2 anos só. O resto foi toda feita a Vila Olímpica, toda a construção da Vila Olímpica, campo de futebol, sauna, a área de lazer, foi através dos dinheiro dos remidos e dinheiro do sócio patrimonial. Já tem 24 anos, né, que eu sou associado aqui, que eu participo, que eu venho disputando campeonatos, trago minha família para divertir no clube. E agora está acontecendo esse fato aí com a gente, né, desagradável, não é o que a gente queria, não era o que a gente esperava, né, ainda mais da forma que foi. Sem nenhum aviso, nem nada, simplesmente amanhã a gente já não pode pisar aqui, né? Um patrimônio que a gente, como se diz, eu ajudei a plantar a grama aqui nesse campo de carro e hoje eu não posso pisar nela mais, né? É uma instituição que ela é autossustentável financeiramente. O que entra de rendimento com os sócios da família Joia é para manutenção do clube, é para construir cada campeonato que a gente faz, chega no final, a gente arrecada, anda com as contas em dia, e o que sobra a gente faz uma benfeitoria no clube. A gente tem tudo registrado em sinhato, tem recibo, tem tudo. Então a gente nunca dependeu do futebol profissional para gerir isso aqui. Eles também lembraram que a vila já foi espaço de formação de crianças por meio da escolinha de futebol da URT. O projeto, que chegou a ser referência em Patos de Minas, deixou de atender a população. Antigamente a gente tinha a escolinha aqui, a gente lutou de novo, a diretoria juntamente com os associados, os pais trouxeram os filhos, reabriram a escolinha, né? É um negócio que a gente tem que, nesse mundo digital que a gente está vivendo, o esporte ele é importantíssimo, né, no desenvolvimento das crianças que estão vindo aí. E mais uma vez eu estou falando, eles estão tirando isso da gente sem nenhum pudor, né, sem nenhum medo de prejudicar ninguém. Os associados afirmam que pretendem buscar medidas para tentar impedir o fechamento e reivindicar o direito de participar das decisões sobre o futuro da vila. Enquanto isso, eles seguem mobilizados para manter aberto um espaço
que dizem ter ajudado a construir e preservar durante décadas. A gente vai correr, isso não pode acabar, eu acho que isso é um absurdo, não tem que acontecer com nós na Vila Olímpica. Isso aqui não pode acontecer nunca, isso aqui é uma família, jamais pode acontecer isso. E assim, o que a gente quer, eu volto a frisar, é que não feche o clube, porque o clube é patrimônio do sócio. Quem construiu as dependências do clube, toda a prefeitura que vocês viram aqui, os barracões, os campos, foi gota de suor de diretor que passou por aqui, mão de obra comunitária, entendeu? Então, assim, é uma história muito bonita que eles estão querendo simplesmente banir. E hoje a URT fez uma coletiva com a imprensa e, entre outros temas, o presidente falou sobre esse assunto. Eu vou dar um recado aqui para você e vou voltar com o Luiz César, que já está lá ao vivo. Pode deixar o Luiz César aí. O Luiz César está aqui ao vivo. Cadê o Luiz César? Mostra aí. Está aí ao vivo, prestando uma atenção, parecendo coruja, prestando uma atenção. Parece que está lá na porta da URT, do estádio Zama Maciel, e daqui a pouco ele fala com você aqui no nosso programa. Combinado? Só vou dar um recado aqui e volto rapidinho. Quero falar para você de uma coisa muito gostosa. Quando eu falo de uma coisa muito gostosa, você já lembra. É o que, Li? Pamonharia Cristo Rei. A melhor pamonha de Patos de Minas, a Pamonharia Cristo Rei. Né? Lá você tem pamonha com todos os sabores, né, que você gosta. De doce com queijo e chocolate, de doce com queijo e goiabada. Tem também pamonha de sal com queijo, pamonha temperada com lombo, com frango ou com linguiça. Tem novidade para você, que é a pamonha com grão de milho. Você precisa experimentar, se você ainda não experimentou. E tem essa aí, ó, que é a pamonha assada de doce e de sal. Uma delícia para o café da tarde, hein? Tá sem opção aí para o seu café da tarde? Liga lá, peça agora. O telefone está aí na tela, tá? São vários sabores feitos todos os dias para você, a pamonha quentinha. Além disso, também tem o suco de milho verde, tem esse aí, ó, que é o mingau de milho verde. Me deliciei com uma pamonha e um mingau de milho verde nesse final de semana, hein? Uma delícia! Passei lá, falei com a Terezinha. Terezinha, um abraço para você. A Terezinha estava lá com aquele sorrisão, fazendo pamonha, atendendo todo mundo. Uma maravilha. Só chega lá e cadê a Terezinha? A Terezinha já sai com aquele sorriso e sempre uma pamonha deliciosa para você, de acordo com o seu gosto, né? De acordo se você quer de sal, de doce, lá tem de tudo para você. É só você ligar, viu? Quer ir na sua casa? É só ligar, 3822-7417, ou pedir também pelo iFood. Está aberto lá das 9 da manhã, das 10 da manhã às 9 da noite, todo santo dia para te atender. Fica ali na Sergipe, esquina com Pernambuco, no bairro Cristo Redentor. Pamonharia Cristo Rei, a melhor pamonha de Patos de Minas. Vamos lá para o estádio Zama Maciel com o repórter Luiz César. Ô Luiz, todo esse bafafá aí, vários, mas muitos mesmo, sócios lá da Vila Olímpica nos procuraram para fazer essa reclamação. Verdade é que esse final de semana não foi um final de semana muito bom para o associado lá da Vila Olímpica. Mas hoje teve uma coletiva do presidente da União Recreativa dos Trabalhadores, que foi dito nessa reunião, nessa coletiva, Luiz. Boa tarde para você. Boa tarde, Gui. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando. É isso mesmo, hoje teve uma coletiva aqui no estádio Zama Maciel da URT, Gui. E é uma coletiva essa que já dá ali o pontapé, né, da URT, já pensando na temporada do ano que vem, né? Na temporada do futebol da URT do ano que vem. Essa coletiva aí foi para poder apresentar, né, o retorno do executivo de futebol Flávio Alves, que já esteve à frente da URT como executivo aí no ano passado, neste ano também no Campeonato Mineiro, enfim, e agora está de volta ao URT aí. Essa coletiva serviu para apresentação dele,
de volta para o RT, que agora daqui em diante já começa esse planejamento, né, para a temporada do ano que vem, que neste momento confirmado, Campeonato Mineiro 2027 e Brasileirão Série D, por enquanto está confirmado. A Copa do Brasil está bem encaminhada, depende aí apenas de que Cruzeiro e Atlético, um dos dois, possam se classificar aí para a Copa Libertadores do ano que vem, e assim faz com que a URT tenha literalmente o calendário cheio, né, com Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão Série D. Então, essa coletiva de hoje serviu para apresentar, né, o executivo de futebol Flávio Alves, ele falar dessa preparação também aí da URT pro ano que vem, como é que tá esse andamento, como é que vai ser daqui para frente, mas muito dessa preparação, Gui, depende aí dessa questão da SAF. A gente sabe que a URT está discutindo sim essa preparação, essa situação da SAF, né, a aprovação da SAF, e durante essa coletiva o presidente Igor Cunha falou sobre isso. Daqui a pouco eu vou até falar mais sobre essa questão, mas ele falou sobre também essa questão que aconteceu no final de semana da Vila Olímpica. Ele foi perguntado sobre isso, não fugiu da polêmica, respondeu toda essa questão, e o principal que ele disse é: a culpa não é dele. Segundo ele, é uma questão de conselho, foi colocado em conselho, ou seja, houve essa aprovação. Segundo ele, foi até atacado pessoalmente, enfim, por áudios aí que circulam pelo WhatsApp. Mas segundo ele não é ele quem dá essa canetada final aí, né? Ele coloca, né, para o conselho fazer todo o debate sobre isso. Então repassa aí para uma situação do conselho aprovar ou não esse fato aí da Vila Olímpica, né, fechar, enfim, essa questão da dissolução da Vila Olímpica. A gente vai ouvir o presidente da URT, Igor Cunha, que falou sobre essa questão dessa polêmica neste domingo que aconteceu aí na Vila Olímpica. Vários clubes, né, se transformando em SAF, a gente fez aquela alteração do Estatuto Social, e por isso que eu digo, tem que ter um entendimento de como funcionam os processos e os procedimentos, né? Até vi algumas entrevistas, né, que saiu esse final de semana, que teve a final do campeonato da Vila Olímpica, né, e parece que sempre tem que pegar um e entregar para Cristo, né? Ele é o culpado de tudo, centraliza tudo nele, que no caso sou eu. Mas falta de algumas pessoas entender como que funciona uma instituição, né? E tudo que chega para a diretoria executiva, a gente passa para o Conselho Deliberativo, né? E o Conselho Deliberativo ele é soberano dentro do clube, e a gente tem a Assembleia Geral. Então fica parecendo que o presidente tem a caneta na mão, o presidente quer que faz a SAF, o presidente quer que faz a dissolução da Vila Olímpica, e não é assim que funciona, né? Então falta conhecimento para as pessoas que dão entrevista, né? Até escutei algumas coisas que me falta capacidade, porque houve a dissolução da Vila Olímpica, me atingiram até no âmbito pessoal, mas é o que eu digo, falta conhecimento das pessoas para poder dar uma entrevista e elas sim se capacitarem para poder opinar. E essa questão da dissolução da Vila, o próprio Estatuto da Vila, inclusive, ele dá poder ao Conselho Deliberativo da URT de ser a Assembleia Geral da Vila, né? E quando eu estive na Vila Olímpica, que o Dr. Lucas Ottoni veio até Patos, foi uma questão minha, eu quis reunir com o pessoal da Vila, isso não é uma obrigação nossa, e a gente esteve lá para poder passar para eles como que estava, né, tramitando dentro da URT. E a Vila Olímpica, ela é um patrimônio da URT, a matrícula de lá está vinculada ao CNPJ da matriz, que é aqui em cima, então a gente esteve lá para poder explicar isso para eles. E até houve uma distorção que eu passei para a imprensa, inclusive, que eles pediram para a gente poder fazer a dissolução ou não, mas na verdade houve um entrave, se eles iriam fazer um próximo campeonato ou não. Então eu passei para o Conselho Deliberativo toda a situação, o Conselho pediu uma semana para poder fazer a revisão da matéria, e na reunião do Conselho a resposta foi que optaram pela dissolução da Vila Olímpica. Então o retorno que eu tive foi esse, mantive contato com o pessoal da Vila o tempo inteiro, então não é uma questão do presidente Igor que falou que vai fazer a dissolução da Vila, não é eu que determinei isso, tudo que chega na minha mão eu tenho que passar para o Conselho Deliberativo. Alguns sócios da Vila Olímpica, quando se fala em remidos, né, e lá existem duas categorias de remido, um patrimonial e outro remido, que dá o direito desse remido não pagar a mensalidade. Então a gente tem que deixar isso muito claro, que quem paga as despesas da Vila são os outros associados que pagam a mensalidade. Então boa parte dos associados da Vila Olímpica, eles não pagam a mensalidade. Então você entende que a Vila tem uma despesa todo mês, e essa despesa ela é paga com as mensalidades dos sócios que não são remido, certo? A partir do momento que você não tem o campeonato da Vila Olímpica, como que você vai pagar as despesas da própria Vila Olímpica?
Então a conta não fecha, uma coisa puxa a outra, né? Para a gente poder ter essa redução de custo e você não ter mais as despesas, a gente precisa de fazer, neste primeiro momento, o encerramento, né? Agora, se lá vai se transformar num centro de treinamento, se não vai se transformar num centro de treinamento, isso vai entrar em cima da proposta vinculante da SAF. Então, assim, a gente não esconde em momento algum que uma coisa puxa a outra, existe um projeto por trás, né? E o que o pessoal da Vila pediu é isso, né? Tramite isso pra gente saber se a gente vai poder fazer outro campeonato ou não. Então, a partir deste momento, o que eu fiz? Coloquei na mesa do conselho. Ó, o pessoal da Vila Olímpica quer saber se vai continuar a fazer o campeonato ou não. Não vai continuar fazendo o campeonato porque a gente vai fazer a dissolução da Vila Olímpica, né? Então, a partir do momento que você faz a dissolução da Vila Olímpica, e as contas? Quem vai continuar pagando as contas, né? Porque as contas de hoje lá não fecham, a verdade é essa, a parte financeira de lá hoje não fecha. Tá aí, Gui, a gente ouviu o presidente Igor Cunha, né, falando aí sobre toda essa questão, a qual ele a todo momento informa que não é uma decisão dele, foi uma decisão que foi colocada aí para o Conselho votar sobre isso, ou seja, essa decisão tomada, essa situação da Vila Olímpica já vem sendo debatida há mais tempo aí e sempre em reuniões, ou seja, sempre com o Conselho à frente disso tudo, sempre em decisões a serem tomadas não só por ele, que, como diz ele mesmo, não tem direito a voto, coloca isso para o Conselho e o Conselho decide sobre essa dissolução, sobre a Vila Olímpica ser colocada aí como tal situação também dentro da SAF, né? E aí, lá pode ser que no futuro vire um centro de treinamento da URT, a SAF exige que isso tenha lá um centro de treinamento para que a URT possa usar como categoria de base, enfim, diversas situações. O presidente Igor Cunha, então, explicou sobre toda essa situação, essa polêmica de muitas pessoas aí ter sido pego de surpresa com o anúncio desse fechamento inicial aí da Vila Olímpica da URT, Gui. Pois é. Aí a gente vai ver o que pensam os sócios patrimoniais. Porque sócio patrimonial é sócio daquele patrimônio. Pagou por aquilo, né? Pagou para ser sócio, pagou uma fatia de sociedade, né? Para ser considerado como sócio do patrimônio. Isso vai ser judicializado. Hoje, pela manhã, eu já mantive um contato com um advogado, pedindo para ele a opinião, porque ele é advogado de alguns sócios patrimoniais e ele garantiu para mim que vai judicializar o assunto, que se vão fechar a Vila Olímpica, né, da URT, tem que ressarcir o prejuízo dado aos sócios patrimoniais. Não é, na visão desse advogado, não é simplesmente passar a chave e falar todo mundo fora daqui, ninguém ganha nada, ninguém recebe nada, o que você colocou aqui dentro está colocado e PT saudações, você perdeu tudo o que você fez aqui. Não é bem assim. Tem a questão do direito. Ah, mas foi o Conselho Deliberativo do clube. Sim, Conselho Deliberativo do clube. O Conselho tem poder para tomar decisões para o clube, só não tem poder de passar por cima do direito dos outros, né, de outras pessoas que não tem nada a ver com o patrimônio do clube, né, que não é, aquelas pessoas não são patrimônio do clube, o que é patrimônio é o imobilizado, né? Então vamos aguardar aí, porque isso vai ser judicializado. Não tenho a menor dúvida a respeito disso. Não sei se o Luiz tem alguma outra informação contrária a essa colocação aqui, o senhor Luiz. Não, Gui, a informação que a gente tem também, até mesmo sobre isso, é essa questão de que vão procurar os direitos deles, né? Mas o Igor Cunha a todo momento se diz que a URT está amparada, né? Isso tudo através do advogado também da URT. Ou seja, é uma situação que já vem sendo debatida há mais tempo e sempre isso sendo amparado aí pela URT, através do seu advogado também. Então, se diz bem tranquilo com essa situação. Até mesmo para a gente poder falar mais um pouco aqui da URT sobre esse caso aqui. Durante essa apresentação, durante essa coletiva hoje, o presidente Igor Cunha, né, durante tudo isso já falou, né, dessa iniciativa do time já começando a ser planejado para o ano que vem, todo o trabalho sendo feito.
Segundo ele, a URT já trabalha com nome de treinador, né, para poder ser anunciado aí, né, nos próximos dias, meses, enfim, já deve ser anunciado o nome. Segundo ele, já está praticamente adiantado o nome desse novo treinador para a equipe da URT para a disputa das competições do ano que vem. Mas tudo isso aí depende dessa questão da SAF. Questão essa que pode ter um avanço muito grande hoje, que tem, segundo ele, uma reunião, uma assembleia, onde vai ser debatido aí a mudança definitiva no estatuto da URT para que possa virar SAF. Se essa mudança for aprovada, né, que é o último passo de mudança, Gui, o que deve acontecer? Logo em seguida deve ser apresentado já para todo mundo essa proposta para saber se vai ser aprovado ou não. E aí, sendo aprovada, a URT já começa a dar início, né, ao seu pensamento definitivo aí referente a isso, a toda essa repercussão, essa questão do planejamento do futebol da URT para o ano que vem. Ou seja, passa muito pela aprovação de hoje nessa assembleia que vai acontecer, essa aprovação da SAF da URT, acontecendo essa aprovação da mudança do estatuto, a expectativa que seja apresentada já para ter uma celeridade referente a isso. Senão, o presidente disse também nessa coletiva que está no próximo dia 26 de agosto a apresentação dessa SAF, todos os detalhes, como que vai ser, o valor, enfim, tudo isso vai ser, mas o quanto antes é melhor. Então hoje, às 19 horas, tem essa reunião importante para aprovação desse estatuto e essa mudança da URT para que é o último passo para virar SAF, e aí depois vem a proposta e aí também fica a definição para a aprovação dessa proposta, e aí a URT dando o pontapé inicial já para a temporada do ano que vem. Gui. Muito bem, senhor Luiz, fica aí que a gente vai falar a respeito do Uberlândia Esporte já, que subiu, hein? Subiu da Série D para a Série C, né? E fez um belíssimo de um papel, e a gente vai falar da SAF, né? Uberlândia virou SAF e as etapas estão sendo cumpridas lá pela SAF no Uberlândia Esporte. É isso? Vamos falar do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Acontece amanhã, a partir das 16h, o tradicional leilão do Sindicato dos Produtores Rurais, né, de Patos de Minas. O sindicato, o leilão é presencial e é também virtual. Você deve ficar ligado se você participa sempre do leilão, se você compra ou vende no leilão, amanhã, às 16h, lá no Tatersal do Parque de Exposições do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. E já está chegando aí a posse da nova diretoria, no final desse mês. Da nova diretoria, assim, nova com o mesmo presidente. Uma nova diretoria com o mesmo presidente, mudou algumas peças, né, na sua diretoria, e como foi vencedor nas eleições, o presidente reassume o Sindicato dos Produtores Rurais, já aí no final desse mês, me parece que dia 28 é que está marcada aí a nova posse da nova diretoria para o próximo triênio, tá? Vamos falar então do Uberlândia Esporte, que está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Após 23 anos, o Verdão garantiu acesso com uma vitória convincente sobre o CSA lá em Maceió. A equipe de Minas Gerais venceu por 2-0 e, como já havia ganhado o primeiro jogo por 1-0, fechou o confronto com 3 gols de vantagem no placar agregado. Na tela, pode rodar. O primeiro tempo foi movimentado, com o CSA tendo maior volume ofensivo, mas encontrando dificuldades para transformar a posse de bola em chances efetivas. O Uberlândia, por outro lado, mostrou eficiência ao explorar os espaços deixados pelo adversário. O técnico Danilo surpreendeu na escalação do Uberlândia ao promover Da Silva entre os titulares, e o atacante correspondeu. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Samuel Alves cruzou pela direita e Da Silva apareceu na área para cabecear e abrir o placar. O gol desestabilizou o CSA, que sofreu o segundo poucos depois. Aos 44 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Thomas Bastos,
Max Miller aproveitou a oportunidade, subiu mais que todo mundo e ampliou a vantagem do Verdão. Com o resultado, o Uberlândia foi para o intervalo vencido por 2-0 e com 3-0 de vantagem no placar agregado. Na etapa complementar, o ritmo diminuiu, mas a partida continuou disputada, com oportunidades para os dois lados. Precisando reverter uma vantagem de 3 gols no agregado, o CSA aumentou a pressão nos minutos finais. O Uberlândia, porém, manteve a organização defensiva, controlou as investidas do adversário e confirmou uma vitória histórica fora de casa. Com acesso garantido, o Verdão volta à Série C do Campeonato Brasileiro depois de 23 anos e ainda segue na disputa pelo título. Já o CSA terá uma nova oportunidade de conquistar a promoção. A equipe alagoana disputará o play-off de repescagem em busca do acesso à 3ª Divisão Nacional. Olha, títulos nas categorias inferiores. A subida do time para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mais reforma lá no Ninho do Periquito, lá na Vila Olímpica do Uberlândia Esporte, muito investimento, a SAF lá com o pessoal que está botando o dinheiro lá, né, no Uberlândia Esporte, a venda da camisa por um valor bastante significativo, né, para Uber, que agora é Uberlândia. A Uber é patrocinadora da camisa do Uberlândia, ou da marca Uberlândia, nem é da camisa, da marca Uberlândia. Então, já caminhou bastante. A SAF do Uberlândia Esporte está funcionando, viu, gente? Ela está funcionando. Então, a exemplo de lá, as nossas aqui também podem funcionar. Fiquem à vontade para funcionar e para trazer todos esses benefícios aí e cumprir essas metas que foram colocadas aí para a SAF. Porque lá no contrato, o Luiz, foram colocadas metas para serem cumpridas pela SAF durante o período que o contrato vigia, certo? Toda situação como essa, né, Gui, tem que ser revisto por essa forma também de contratos a serem cumpridos. Acho que essa SAF do Uberlândia ela é um grande exemplo. O Uberlândia conquistou esse acesso muito de forma merecida, Gui. O Uberlândia teve uma troca de técnico no meio do caminho, viu que não estava funcionando, trocou no momento certo, trouxe aí o técnico Danilo, que manteve o Uberlândia no caminho certo do Campeonato Brasileiro Série D. E a equipe foi muito sólida, uma vitória de 1-0 no Parque do Sabiá, uma vitória contundente de 2-0, é muito difícil enfrentar o CSA em Alagoas, jogando com apoio de seu torcedor, enfim, tinha de tudo para poder reverter o placar, mas tinha um Uberlândia do outro lado, muito maduro em campo, muito entendido do que tinha que fazer em campo, conseguiu aí, né, aproveitar os momentos em que o CSA se lançava para tentar reverter o placar, e em 2 oportunidades aí conseguiu aproveitar e fazer o 2-0, matar o jogo, classificar aí com 3-0. Agora a equipe do Uberlândia enfrenta o ABC, né, na semifinal e agora sonha com o título da Série D, que seria coroar aí essa campanha perfeita que teve esse acesso e agora seria coroar esse título com, quem sabe, conseguir esse título do Brasileirão Série D, mas como você mesmo disse, o empresário à frente lá do Uberlândia, Fábio Mineiro, é o mesmo empresário que deixou o Atlético na Série B do Brasileiro e que hoje faz uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro e agora faz aí mais um acesso, né, dessa vez o Uberlândia da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, Gui. Muito bem. Tá aí, ó, o time do Uberlândia Esporte fez uma campanha maravilhosa aí nessa Série C até agora, garantindo aí nessa Série D, né, garantindo o acesso aí para a Série C e trazendo aí, sabe, só resultados positivos, tanto para a questão do futebol, quanto para a questão administrativa, para a questão
patrimonial, né, e de estrutura, né, para o time do Uberlândia Esporte. Vale lembrar que a torcida do Uberlândia é uma torcida extremamente exigente em relação a isso, tem um ciúme daquele time que é uma brincadeira, né? Estive lá muitos anos, acompanhei o time do Uberlândia por muitos anos, eu sei como é que funciona lá, eu sei como é que é a cobrança que está passando aí o Fábio Mineiro. Mas é isso mesmo, tem que se fazer um contrato com o empresário, né, com a SAF, para trazer resultado, né? Você pode ter certeza absoluta, né, que o que se espera hoje em Uberlândia, falei também no final de semana com alguns amigos meus da Crônica Esportiva lá de Uberlândia, e agora a cobrança vem para se fazer um time forte, para trazer essa coisa do Campeonato Mineiro, o prestígio do Campeonato Mineiro para o interior do estado, trazer para o time do Uberlândia Esporte, que tem uma infraestrutura maravilhosa. O Ninho do Periquito é um negócio absurdo, né? A estrutura que se tem lá é um negócio muito, sabe, assim, é muito bom. A estrutura lá é muito boa. Eu diria que é excepcional a estrutura que o Uberlândia tem lá no Ninho do Periquito. E tem o estádio Parque do Sabiá, né? Que é um estádio que comporta lá 50 mil pessoas, né? E vai trazer grandes públicos. Se o Uberlândia fizer realmente isso, fizer esse investimento que está previsto agora, né, para melhorar esse elenco que tem, para melhorar esse time que tem, para disputar o Campeonato Mineiro da próxima edição, que começa aí no começo do ano que vem, 2027, né, e trazendo esse prestígio do futebol para o interior de Minas Gerais. E eu vou falar uma coisa para você, viu, o seu Luiz? Se o Uberlândia conseguir fazer isso, trazendo a igualdade dos times do interior, ou de um time do interior, para disputar de igual para igual com Cruzeiro, Atlético, América, são os times lá da capital, vai fazer com que outras praças que têm condição de investir no futebol, e eu diria aqui, Juiz de Fora, o próprio entorno de Belo Horizonte, né, sua cidade lá, Contagem, né, Betim, tudo tem time ali, né, o próprio Atlético, que é lá de São João del Rei, que é ali perto, mas é por força de apenas uma localização geográfica, está muito ligado à capital mineira, né? Você vindo para o interior, nós temos Poços de Caldas, que tem condição de ter bom time, Montes Claros, que tem condição de ter bom time, tem estrutura para fazer bom time, Governador Valadares, que tem condição de fazer bom time, Sete Lagoas, que está ali do lado de Belo Horizonte, tem condição de fazer bom time, Uberaba, que tem condição de também, já teve time, né? No Uberaba já teve um time lá, que o meio do campo era Vandinho, Paulo Luciano e Tonzinho. Vandinho foi para o Flamengo, Paulo Luciano para o Cruzeiro e o Tonzinho foi para o Santos. Então, sabe, o interior tem condição de fazer isso. E isso ia dar uma valorização diferente para o futebol de Minas Gerais. Então, vamos torcer para que tudo dê certo para o time do Uberlândia, que não é só para o Uberlândia, não, hein? Ele vai puxar esse cordão aí, trazendo força para os times do interior fazerem esse investimento também, né, o senhor Luiz? Exatamente, né, Gui? O exemplo está aí, o exemplo para ser seguido de forma positiva, né? Você mesmo citou o Atlético também, enfim, as outras cidades têm esses exemplos a serem seguidos. A gente tem diversas cidades voltando aí, inclusive na terceira divisão do Campeonato Mineiro, a gente tem time retornando às suas atividades, tem o Lavras também, de Novas Lavras, né, na cidade de Lavra, enfim, tem outros times aí voltando com esses pensamentos, né? De voltar a figurar aí no futebol mineiro e depois futebol brasileiro também. E o Uberlândia e o Atlético hoje são os dois grandes exemplos aí de SAF, de interior, de futebol assim, que estão sendo usados, né, por lado positivo, e que assim os outros times possam também fazer isso. Aqui de Patos, a URT também pensando em virar SAF, posso usar esse exemplo, o Mamoré, que já é SAF também, usar esse exemplo, porque uma coisa que eu sempre falo, Gui, a gente tem, se a gente contar aí as 4 divisões do Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D, vários times paulistas. Aqui em Minas a gente tem condições de ter também vários times mineiros que possam figurar nessas séries, porque a gente tem muito time de tradição,
A gente tem muito time que tem cidades grandes aí com condições para isso. Então basta apenas seguir esses exemplos e mais uma vez, parabéns ao Uberlândia. Espero que faça uma ótima campanha, assim como foi na Série D, que faça com a Série C, porque quem sabe permite sonhar com acesso para a Série B aí, disputar a Série B em 2028. Gui. Tô torcendo para que o Uberlândia se dê bem no Campeonato Mineiro, hein? Se der bem no Campeonato Mineiro, é vantagem para os times do interior. Obrigado por enquanto, seu Luiz. Abraço para você. Pode rodar. Hora de falar para você da Clínica Médica Medic Mais. Põe na tela, pode rodar. Cuidar da visão é essencial em todas as fases da vida, especialmente com o passar dos anos. Hoje eu vim trazer o meu sogro, o Sr. Oswaldo Barbosa, para realizar a sua consulta oftalmológica aqui na Medic Mais. Se você está sentindo dificuldade para enxergar, olhos cansados ou qualquer outro desconforto, não deixe para depois. Agende a sua consulta com um oftalmologista e cuide da saúde da sua visão aqui na Medic Mais. Vamos conferir aí a lista de especialidades à sua disposição amanhã lá na Medic Mais. Angiologista, oftalmologista, reumatologista, ortopedista, cardiologista, clínico geral, psiquiatra, psicóloga e nutricionista. General Osório, número 6. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Você fala... 1h41 já, rapaz. Como é que passa rápido o tempo, hein? Vamos lá para o nosso WhatsApp, é você falando comigo na tela da televisão. Dorvalina. Gui, boa tarde. Uma abençoada semana para todos nós. Um abraço para você também, viu, Dorvalina? Adelina. Boa tarde, Gui. Uma ótima semana. Obrigado, Adelina. Cândida. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha sobrinha Natália. Hoje é aniversário dela. Natália, parabéns para você. Muita felicidade. Maria Elias, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu neto que faz aniversário amanhã. Uma ótima semana para você também, Maria Elias. O João, boa tarde, Gui. Sobre a Vila Olímpica da URT, vai acontecer igual o Clube Colina. Fechou sem dar explicações. Quem era sócio acabou perdendo. Aquilo lá foi um negócio complicado aqui lá, né, João? Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Dani, boa tarde, Gui. Há muitos motociclistas circulando com motos pelas ciclovias da cidade. Quando menos esperamos, somos surpreendidos e é fácil de causar um acidente. Claro, ciclovias é para bicicleta, não é para motocicleta. Então tem que tomar cuidado. E a polícia e os guardas municipais têm que fiscalizar isso aí. Pegou na pista, multa, pronto, está conversado. Obrigado, Dani. Kátia, boa tarde, Gui. Ontem foi aniversário do meu sobrinho Lucas, manda um abraço para ele, ama o seu programa. Lucas, parabéns para você, viu? Muita felicidade, um abraço da tia Kátia para você. A Sônia, boa tarde, Gui. Esses mata-burros não são prejudiciais só para motos, não, carros também. Muitos caem e machucam ou morrem pela pancada. Um abraço. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem que fazer a coisa para beneficiar o ser humano, né? Então, eu nunca vi falar que aquele mata-burro transversal fosse ruim. Fica mais caro. Problema. Mas nós não vamos ter motociclista se arrebentando como foi esse aí do final de semana. Então, tem que tomar essa atitude aí. Eu espero que a Câmara tome essa atitude aí para mudar essa situação.
Será julgado amanhã André Conceição Barbosa, acusado de matar José Francisco Silva Alemar por motivo fútil. O crime aconteceu, o motivo fútil é de acordo com a denúncia, né? O crime aconteceu na primeira hora do dia 1º de janeiro deste ano, na rua Glicério Gonçalves Martins, no bairro Cidade Nova, em Lagoa Formosa. Segundo a denúncia, André e a vítima, José Francisco, mantinham amizade e com habitualidade reuniam-se para ingerir bebidas alcoólicas, sendo ambos oriundos do estado da Bahia. Na virada do ano, os dois tiveram um desentendimento banal decorrente do estado de embriaguez da vítima. Em seguida, André pegou uma faca, desferiu golpes contra a vítima, causando a sua morte. Então, tá aí. Vai ser julgado. Um homem de 47 anos foi preso no sábado, suspeito de agredir uma mulher de 44 com um pedaço de madeira. O fato aconteceu em um lote vago no bairro Jardim Esperança. E o Luiz César está ao vivo aqui para nos contar essa situação. Você passa de bola para pedaço de pau, para porrete, viu, seu Luiz? Mas o assunto é com você, vamos lá. Bem rapidamente, né, que a gente já muda de assunto aí para falar dessa situação que aconteceu no bairro Jardim Esperança, aqui em Patos de Minas, onde, segundo as informações da Polícia Militar, se dão conta de que esse homem teria agredido a mulher porque ela teria cobrado por esse programa sexual. Mas a alegação dele é de que essa agressão aconteceu porque normalmente ela não cobra. Fica uma questão em que ambos, né, sempre acontece esse encontro entre eles acabam usando drogas junto, acaba tendo esse programa sexual, mas segundo ele, sempre fica elas por elas, já que eles usam drogas juntos. E nesse sábado, ela resolveu cobrar, né, o programa sexual. Ele tinha acabado até pagando um valor, mas ela queria cobrar mais, e aí houve esse desentendimento entre eles. Segundo a Polícia Militar, quando chegou até o local, quando foi acionada, a mulher estava bastante ferida, ferimentos esses inclusive aí na testa, né? Ela estava com machucado na testa, machucado na cabeça, sentindo dor no corpo, enfim, com alguns sangramentos aí. Ela alegou já para a Polícia Militar de que ela iria cobrar, né? Estava cobrando esse programa desse homem quando teve esse desentendimento com ele, e ele então teria se apossado aí desse pedaço de madeira, desferido esses golpes nela, o que acabou causando aí esses ferimentos nele. A Polícia Militar localizou ele em uma outra rua, onde a versão dele já foi essa, de que eles sempre utilizavam drogas juntos, e teve assim, essa discussão entre eles, e por isso então, né, ele acabou agredindo ela com o uso da droga, enfim, uso de entorpecentes também. Segundo ele, acabou vendo um pedaço de madeira, agredindo ela aí, após ela cobrar ele por esse programa sexual. Ele foi preso, encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil. Agora vai ficar a cargo da Polícia Civil investigar todo esse caso, saber realmente o que aconteceu, quem tá falando aí a questão dessa história, para poder continuar essas investigações aí. E a expectativa é que esse suspeito esteja, na informação que a gente tem, que ele ainda segue preso e se encontra no presídio Sebastião Satiro para responder sobre esse caso, já que ele agrediu com um pedaço de madeira essa mulher, Gui. Pois é, rapaz. Quem diria, hein? Nunca imaginei que a gente ia fazer isso na televisão. Discutir a razão de quem tem um entreveiro no mercado do sexo, o comércio do sexo. Mas, enfim, obrigado por enquanto, seu Luiz. Um homem de 25 anos foi preso ontem em uma casa na rua Maurício Queiroz de Melo, bairro Alto dos Caiçaras, por tráfico de drogas, após militares encontrarem meia barra de crack e meia barra de cocaína. O suspeito afirmou que as drogas não eram dele e que estava guardando material para outro homem. Ele disse que estava passando dificuldade financeira e isso lhe renderia R$700. Ele ainda disse que mantinha contato com esse indivíduo apenas por ligações telefônicas e pelo WhatsApp, e afirmou ainda que pessoas do bairro Alto Colina procurariam a residência para retirar parte dos entorpecentes. Além das drogas, a Polícia Militar apreendeu uma balança, material plástico utilizado para o acondicionamento de entorpecentes e um telefone celular. Dá na mesma, viu? A explicação sua aí, meu compadre. Dá na mesma.
mesma coisa, sabe? Você perdeu, né? Porque a droga foi encontrada na sua posse. A posse da droga é que é o problema, né? Quando tem uma denúncia ali, o fulano é traficante, é isso, é aquilo, está vendendo droga, não pega com ele a materialização do crime ou a materialidade do crime, não tem problema nenhum. Vai acontecer nada com ele, vai ficar só com a fama. Agora, pegou com a droga, pegou com a boca na botija, aí não tem outra, viu? Aí danou tudo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, porque por hoje é só. Amanhã tem mais. Meio-dia eu estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boaventura. Um abraço, tchau, até lá. Obrigado.